eu comecei a fazer essa live e fazendo a gravação dela, uma das coisas que me chamaram muita atenção é que sobre o texto que eu quero falar, sobre a coisa que eu quero falar, basicamente eu vou falar sobre a genialidade. E o interessante é quando se fala de genialidade, eu pesquisei algumas coisas sobre genialidade. Pesquisei da maneira como é o comportamento de um gênio, como é o dia a dia de um gênio. Eu tive essa ideia de fazer porque eu entrei na internet. Quando eu entrei acessei a internet, eu pude perceber que a primeira coisa que eu vi foi lá falando sobre a genialidade de um determinado personagem da história, pessoa da história. E eu tive por bem que eu pensei na hora e que eu podia falar um pouco da situação de falar de genialidade, falar de como é o comportamento. E pensei em muitos aspectos para falar sobre a genialidade. Mas uma das coisas que eu achei interessante no meu estudo é que existe uma diferenciação clara entre dom, talento e gênio. O dom é aquilo que a gente já nasce com ele, é inato. Você faz uma coisa, tem um dom para línguas, aí faz um curso de línguas e começa a ser professor. Você tem um dom para arte, para música, aí faz um curso de música e se torna um maestro, e por aí vai. Você faz um curso de arte, se torna um grande pintor, começa a trabalhar fazendo, enfim. Então, na situação que eu quis mostrar, há uma diferença clara entre gênio, a pessoa que tem um dom, e a pessoa que tem talento. O talento é aquele que é desenvolvido. O talento é quando você começa a desenvolver determinada área da sua vida. E tem até se eu não me engano, é Mark Twain, que ele fala que o que acontece? Que tem como é que fala? Acho que, se eu não me engano, ele fala da teoria das 10.000 horas. Que uma pessoa, para ser um mestre, um especialista naquilo que ele faz, para ele dominar completamente aquilo, ele tem que ter no mínimo 10.000 horas de trabalho dentro daquela área, dentro daquele estudo, dentro daquele campo, dentro daquele conhecimento daquela profissão, aquele dom que ele tem. O dom é aquilo que eu nasço com ele. Por exemplo, dom para falar de oratória, dom para ser um líder, isso é um dom. O talento é aquilo que eu desenvolvo, que é uma coisa que é muito interessante, que não se tem como falar de genialidade sem fazer uma associação direta com a persistência e o determinismo. Porque nenhum gênio, muitos gênios, nasceram gênios, eu cito William Seeds, eu cito Leonardo da Vinci, eu cito muitas pessoas que que participaram diretamente disso aí. Eu cito gênios, grandes gênios, que por exemplo, como Mozart, como Beethoven, e muitos outros. Mas o interessante é que os que desenvolveram eles têm todos eles que chegaram ao ápice da carreira, chegaram ao ápice da habilidade naquilo que eles faziam, dentro daquele campo de atuação deles. Os que chegaram no ápice disso, eles foram pessoas muito persistentes. Muitas vezes eu venho com lives aqui prontas para falar de determinados assuntos e nem todos os dias eu vou receber aplauso de ninguém. O interesse não é isso. O interesse não é esse. Não é receber aplauso das pessoas, nem falar sobre determinados campos do comportamento humano. Na verdade, isso aqui é uma maneira para eu desenvolver a minha habilidade de falar, a minha habilidade de organizar minhas ideias, de falar em público e também de transmitir muitos conhecimentos que eu tenho de estudos. Hoje eu fui questionado sobre isso. Fui avaliado psicologicamente por uma pessoa. E nessa avaliação psicológica que teve sobre mim, a pessoa foi veemente em dizer que eu falo muitos absurdos. Então, senhor, peço licença ao senhor para dizer que eu vou continuar fazendo meus absurdos. Vou continuar falando meus absurdos. Porque para mim é o que eu estou fazendo. Estou no banco de 10.000 horas do meu talento. Que eu preciso para poder chegar ao ápice do meu dom. Vamos dizer assim, da minha genialidade. Se eu não for persistente, se eu ficar
a cada crítica que eu receber, eu começar a pensar, ou se eu começar, a cada crítica que eu receber, começar a ficar preocupado com o que as pessoas vão falar, eu não faço mais nada na minha vida. Então, não tem por que ter essa preocupação irreal de ficar agradando fulano, agradando ciclano, ou qualquer coisa que seja. Não tem essa preocupação. O interessante é que diante disso aí, dessa situação que a gente está vivendo, as pessoas têm muitos gênios aí que estão ocultos, escondidos aí por aí, e não sabem. Por exemplo, vou falar, meus filhos estão brincando aqui, não tem problema não, eu vou continuar, eles estão brincando aqui. Então o que acontece? Minha história de vida, desde pequeno eu apresentava uma inteligência mais avançada, desde pequeno. Escrevia com 4 ou 5 anos, escrevia cartas para as minhas professoras e elas choravam nas cartas que eu fazia. Diziam que não tinha condição de uma criança de 4, 5 anos, 6 anos escrever aquilo. E fui crescendo, mas até então o dom não aflorou. E com 17 anos, 13 para 14 anos, já mexi em computador. 13 anos já tinha o domínio de computação, já estudava internet, já estudava computação, eu estudava muita coisa só autodidata, com 13 anos. Com 14 anos, 14 anos mais ou menos. Então, com 17 anos eu escrevia poesia, escrevia cadernos e cadernos de poesia. Lia muito Pablo Neruda, com 14 anos. Lia muito Pablo Neruda, lia livros de Robson Crusoe. Meu pai pedia para eu ditar, escrever e falar, para me incentivar a estudar mesmo, como os grandes gênios passaram. O pai de Mozart era um magnata da música. Então trouxe todo o conhecimento da música da erudita para ele, da época para ele. Então ele aprendeu com 4 anos, Mozart com 4 anos já. Okay. Tá bom. Eu vou parar a gravação um pouquinho, mas eu já volto. Só um... Então, voltando ao que eu estava falando. Deixa eu ver aqui, porque está um pouco lenta a transição, mas eu acho que dá para falar aqui. Então, voltando ao que eu estava falando. A genialidade, quando ela é exercida dessa maneira, ela basicamente ela tende ao conceito de quando está trabalhando com isso aí. É possível sim trabalhar com a genialidade, trabalhar com o dom que você tem. Que eu estou transmitindo outro dispositivo aqui, eu deixei a live aberta, mas que eu estava transmitindo outro dispositivo aqui para poder as crianças se acalmarem um pouco e poder fazer isso. Vamos lá. Então o que acontece? É possível sim trabalhar com sua genialidade, trabalhar enfim, com todas as coisas que você tem que trabalhar. Não tem porquê a preocupação, por exemplo, de se como é que fala, não tem porquê ter a preocupação de que se eu tenho um dom, se eu tenho um talento, se eu sou um gênio. Na verdade, há uma diferenciação é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, até porque na genialidade você usa o dom e o talento, mas não necessariamente quem tem dom e quem tem talento é um gênio. Por exemplo, eu posso ter um QI alto e ter um talento para determinada área. Eu vi um vídeo que ele falava que são uma associação direta a 3 tipos de inteligência: a racional, a psicossomática, que é um instinto, esqueci a outra, que se não me engano não é lógica, é uma outra, eu vou lembrar o nome. O que acontece? Então, se a pessoa tem essa genialidade já dentro vamos dizer assim, na genética dela. Por exemplo, é muito comum pessoas que são antepassados, reencarnações de pessoas que foram gênios no passado. Ela traz essa tendência à genialidade já. E o interessante que eu fiquei pasmo quando vi foi que a genialidade está associada diretamente, por incrível que pareça, ela está associada diretamente como é que fala? Está associada diretamente como é que fala? Está associada, está sem som? Deixa eu ver aqui. Então está associada diretamente a outras coisas. Por exemplo,
como quando se fala de genialidade, o interessante é que tô ocupado, dá pra lá, tô ocupado. O que acontece? É, aí o que acontece? Quando se fala de genialidade, é, pera, só um pouquinho, vou ter que parar de novo. Só